Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós iremos resolver alguns exercícios selecionados de equações diferenciais ordinárias, mais especificamente pelo método de variáveis separáveis. As questões foram extraídas do livro Equações Diferenciais, volume 1, dos autores Zill e Cullen, da editora Pearson. Então, este vídeo está dividido em duas partes, onde a primeira parte a gente vai mostrar como resolver equações diferenciais de variáveis separáveis para achar a solução geral, onde a solução geral elas são curvas integrais. E no segundo vídeo vamos resolver para achar soluções específicas a partir de problemas de valores iniciais. Vamos para a primeira questão. A questão é a número 20 da bibliografia citada, certo? Então a gente tem aqui do lado esquerdo dy sobre dx igual a 2y mais 3 sobre 4x mais 5 elevado ao quadrado. Observa que este quadrado ele é expoente tanto do numerador, da expressão que está no numerador, quanto da expressão que está no denominador. Assim, facilmente podemos agrupar a expressão que tem a variável y com o diferencial dy e a expressão que tem a variável x com o diferencial dx, bastando o dx passar para o outro lado, certo? Então vamos lá. Outro detalhe importante, a gente precisa definir quem é a solução da equação diferencial. Neste caso, nós vamos considerar que a solução é a função y que depende de x, certo? Então, a partir da equação diferencial dada, a gente vai desmembrar a expressão de modo que do lado esquerdo fique a expressão que tem a y, somente y, com o diferencial dy, e do lado direito a expressão que tenha x, somente com o diferencial dx. Assim, podemos facilmente achar y integrando o lado esquerdo e a expressão de y que tem integrando o lado direito. Então vamos fazer por partes. Primeiro a integral do lado esquerdo, certo? Veja que a gente pode resolver pelo método da substituição. Vamos chamar 2y mais 3 de u. Derivando u, temos então que du sobre dy é igual a 2. Assim a gente vai substituir o diferencial dy por du sobre 2. E então a integral fica 1 sobre u ao quadrado du sobre 2. Como a constante meio aqui pode sair da integral, temos então meio integral. A gente vai pegar esse u ao quadrado no denominador, jogar para o numerador e mudar o sinal do expoente, certo? Para calcular esta integral, basta o quê? Somar 1 no expoente e o resultado multiplicar com u. 1 somado aqui vai ficar menos 1, né? Porque menos 2 mais 1, menos 1. Então vai ficar menos 1 elevado a menos 1. Assim, temos, então, o resultado menos 1 sobre 2u mais C1. Lembrando que a integral indefinida, a gente sempre acrescenta uma constante aqui. Substituindo o u de volta por 2y mais 3, temos, então, o resultado da integral do lado esquerdo. Vamos resolver agora a integral do lado direito com a variável x. Veja que também é possível resolver pelo método da substituição. Então a gente vai chamar 4x mais 5 de v. Fazemos o mesmo procedimento, deriva v, certo? Que vai dar 4. E vamos substituir o diferencial dx por dv sobre 4.
Assim, a integral vai ficar 1 sobre 4v ao quadrado, e no lugar de dx vamos colocar dv sobre 4, certo? Logo, a gente vai ter, semelhante à integral anterior, 1/4 para fora, que é uma constante, v elevado a menos 2 dv, a gente vai ter então, vai ficar menos 1 sobre v, como tem esse 4 aqui, o 4 multiplica o v, mais uma constante C2, que é diferente da constante C1 da integral anterior. Substituindo o v por 4x mais 5, a gente vai ter o resultado da integral do lado direito da equação diferencial, certo? Agora, pegando os dois resultados, vamos substituir a expressão do lado esquerdo por esta e a do lado direito por esta. Assim temos do lado esquerdo menos 1 sobre 2 vezes 2y mais 3 mais c1, e do lado direito menos 1 sobre 4 vezes 4x mais 5 mais c2. Vou pegar esse 4 e multiplicar do lado esquerdo, então a gente vai ter 4 mais 4c1. Simplificando este 4 com este 2, aqui vai restar 2, né? Simplificando aqui, isso aqui vai dar 2. E a gente vai pegar o 4, passar para o outro lado. Assim a gente vai ter menos 4c e o 2 aqui. Agora, multiplicando tudo por menos 1, a gente vai ter os sinais trocados das expressões, dos termos, né? A gente vai agora, observa que tudo isso aqui é uma constante. Menos C2 mais 4C1 é uma constante. Assim, podemos substituir todas essas constantes aí por uma terceira constante C. Logo, temos então a solução da equação diferencial. Observa que esta equação diferencial, a solução ela é dada de forma implícita, certo? Se você quiser a solução explícita, basta fazer o isolamento do x aqui para o lado direito e o isolamento apenas do y para o lado esquerdo. Esta equação diferencial ela também pode ser resolvida através do site Wolfram Alpha, que você pode resolver da seguinte maneira: você pega a equação diferencial, converte CY, você pode escrever aqui, ó, dy sobre dx, ou simplesmente também y', né? Tanto faz, e digita Enter. Aguarde uns instantes, que ele está calculando aqui. Aqui ele dá a expressão possível, né? Aqui ele está colocando derivada parcial porque a gente escreveu a expressão dy dx. Se a gente tivesse colocado y', ele já ia entender que é uma equação diferencial apenas de uma variável, certo? A diferença aqui, tá vendo? Já do lado direito, observa que é exatamente a mesma expressão da questão aqui, ó. Ok? Então, voltando para o site, aqui a gente tem, ele identifica que é uma equação de variável separável, já escreve na fórmula. Também ele diz que pode resolver através do método de Riccati, que não foi o caso que a gente fez. A gente vai ver o método de Riccati em vídeos posteriores. Aí, a solução, ele dá aqui, ó, a solução da equação diferencial, ele dá a solução da forma explícita, enquanto aqui a gente apresentou a solução na forma implícita, que é mais elegante, certo? E também ele mostra
todas as curvas integrais da solução. Então, cada curva dessa aqui é para um C1 aqui diferente, certo? Também é possível ver de forma o sentido, o crescimento das curvas. Vou diminuir a quantidade de pontos aqui para acentuar as setas, né? E identificar melhor o sentido de cada curva. Cada curvinha dessa aqui é uma solução da equação diferencial. Por isso que a gente diz que a solução de uma equação diferencial são curvas integrais, certo? Bem, então voltando aqui para o nosso exercício, vamos agora apresentar mais uma questão, a de número 22 do livro do Zil, onde a gente tem aqui do lado esquerdo dq dt igual a k vezes q menos 70, onde k é uma constante. Então, de cara, a gente vai considerar que a solução da equação diferencial vai ser a função q que depende da variável t, por causa disso aqui, certo? Então, pegando a equação diferencial, veja que neste caso é muito mais fácil fazer o isolamento das variáveis, né? Ou melhor dizendo, a separação das variáveis. Então, a gente vai pegar q menos 70 passar para o lado esquerdo e o dt passar para o lado direito. Assim, temos a seguinte equação. Integro o lado esquerdo, integro o lado direito. Vamos ter do lado esquerdo o log natural de q menos 70, né? Porque 1 sobre q menos 70, a integral vai dar esta expressão. E a integral de k dt, como k é uma constante, vai ser apenas t, né? Como tem o k, vai ficar kt mais a constante da integral indefinida. Observa que do lado esquerdo eu não coloquei a constante e do lado direito eu coloquei. Por quê? Porque quando acontece isso aqui, observa que na questão anterior a gente viu que a gente fez manipulação com as constantes e chamamos de uma terceira constante. Então, quando você for fazer assim direto, a integração direto na equação diferencial, basta colocar a constante apenas um lado. Não precisa colocar dos dois lados, porque aqui vai aparecer C1, vai passar para o outro lado, aí vai ter uma outra constante. Então, vamos deixar apenas C1 aqui. Agora a gente vai fazer o isolamento de Q em função de T. Para isso a gente vai pegar a base do log natural, passar para o lado esquerdo como expoente. Então a gente vai ter do lado esquerdo Q menos 70 e do lado direito vai ficar elevado a KT mais C1, que é a expressão que está aqui do lado direito da equação. Aqui. Por propriedade de potências, conserva a base e somos expoentes, então vamos fazer o processo de volta. Então, E elevado a kt vezes E elevado a C1. Observa novamente que E elevado a C1 é uma constante, então vou chamar de C, para ficar mais elegante a solução. Então, a gente tem Q menos 70 igual a E elevado a kt vezes C. Agora basta pegar o menos 70 e passar para o outro lado, então temos mais 70, certo? Assim como na questão anterior, a gente pode resolver a equação diferencial utilizando o site Wolfram Alpha. Basta pegar a expressão, né, dq sobre dt igual... Neste caso, eu coloquei o k igual a 5, certo? Porque ele não vai entender essa constante aqui. Então, ele vai entender que é uma equação com duas variáveis. Então, coloquei 5 aqui só por exemplificação. E a gente vai resolver. Então, observa que ele resolve aqui. Ele identifica que é uma equação de variável separável. Então, aqui o 5, certo? Então, onde tiver 5, observa que é o k. Então,
a solução. Aqui, ó, C1 é elevado a 5t mais 70. Aqui na nossa solução a gente chamou de K. Então, ficou o K aqui e lá ele colocou 5, porque a gente substituiu o K por 5. Aqui ele dá todas as curvas integrais. Aí a gente pode aumentar para visualizar melhor. Fazer também a substituição por setinha para ver o sentido neste caso, colocando menos pontos, ele vai alterar a variação bem aqui, né? Então, nesse caso é mais conveniente aumentar a quantidade de pontos. Então, aqui é a quantidade de pontos ideal para a gente verificar o sentido. Observa que aqui está subindo e aqui está em outro sentido aqui, ó. Para baixo já está descendo, tá vendo? Então, é isso. Então, vamos agora para mais uma equação diferencial. Neste caso, a gente vai resolver a 23, onde a gente tem dp sobre dt igual a p menos p ao quadrado. Então, a gente vai considerar que p é a solução da equação diferencial, cuja variável dependente é t. Então, aqui também é facilmente verificar que a gente pode substituir, ou melhor, separar o p menos p ao quadrado para a esquerda e o dt para a direita. Aí a gente vai colocar o p em evidência, né? A p vezes 1 menos p, integro o lado esquerdo, integro o lado direito. Do lado direito, facilmente a gente tem o resultado t mais c1. Já do lado esquerdo, a gente vai ter que pegar a expressão 1 sobre p vezes 1 menos p e escrever na forma de frações parciais, certo? Porque observa que não é fácil fazer pelo método da substituição. Então vamos lá. Por frações parciais, a gente vai considerar então que uma fração é uma expressão a sobre p, uma constante sobre p, mais uma constante sobre 1 menos p. Certo? Desenvolvendo este lado direito aqui, a gente vai ter então que o a multiplica 1 menos p. Então a gente faz esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse, que é chama de regra do sorriso, né? Multiplica. Isso só vale para a soma de duas frações. Então a gente tem isso aqui, a vezes 1 menos p mais b vezes p sobre p vezes 1 menos p. Desenvolvendo o numerador, a gente vai separar as expressões que só tem constante com a expressão que tem p, certo? Comparando este numerador com este numerador, a gente considera então que neste numerador aqui não tem na expressão a variável p. Então, menos a mais b precisa ser 0. Já a única constante que existe aqui é 1, então este a precisa ser igual a 1. Assim, na primeira equação a gente tem que a é igual a b, da segunda equação a gente tem que o b vale 1. Voltando para a integral, 1 sobre p vezes 1 menos p vai ser nada mais nada menos do que resolver a integral de 1 sobre p mais 1 sobre 1 menos p, certo? Integrando 1 sobre p dá log natural de p, integrando 1 sobre 1 menos p dá log natural de 1 menos p, menos, né? Porque é o linha porque a gente tem aqui o menos p aqui. Então vai ficar menos log natural de 1 menos p. Ora,
Pela propriedade de log, a diferença de dois logs é a divisão dos logaritmandos. Então, a gente tem log natural de P sobre 1 menos P, certo? Agora, a gente vai pegar este resultado aqui e substituir aqui. Então, vamos lá. Então, no lugar da integral do lado esquerdo aqui, a gente vai substituir pelo resultado que a gente encontrou aqui, log natural de P sobre 1 menos P. Vamos fazer o mesmo que a questão anterior. Vamos pegar a base desse log e passar para o outro lado como expoente. Então, a gente vai ter 1 P sobre 1 menos P igual a E elevado a T mais C1. Desmembrando este expoente aqui, a gente vai ter E elevado a T vezes E elevado a C1. Novamente, substituindo E elevado a C1 por C, então a gente vai ter E elevado a T vezes C. Lembrando que esse C é E elevado a C1, certo? Bem, a gente vai reescrever, isso aqui já é a solução implícita, certo? Mas a gente vai reescrever de modo que fique mais elegante possível. Então a gente vai inverter ambos os termos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então do lado esquerdo vai ficar 1 menos P sobre P, e do lado direito vai ficar 1 sobre C elevado a T. Aqui dá para... Esse P ele é denominador tanto do 1 quanto do P. Então vai ficar 1 sobre P menos P sobre P, que vai dar 1. Certo? Aí pega este menos 1, passa para o lado direito. Então temos 1 sobre C elevado a T mais 1. Desenvolvendo aqui a mesma coisa. Então novamente vai fazer a regra do sorriso. Aqui esse multiplica com esse. Aqui não tem nenhum termo. Considera que é 1. E multiplica esses dois. Assim a gente vai ter 1 mais C elevado a T sobre C elevado a T. Aí agora a gente inverte de novo. Passa o P para cima, o que está em cima fica embaixo, o que está embaixo vai para cima. Então a gente vai ter que P é igual a C elevado a T sobre 1 mais C elevado a T. Certo? Também é possível você utilizar o Wolfram alfa para resolver esta equação diferencial. Então a gente vai basicamente só escrever a equação diferencial aqui e aguardar um pouquinho. Observa que ele dá a expressão, né? dp sobre dt igual a p menos p ao quadrado. Ele identifica que é uma equação de variável separável, ou também pode ser também resolvido pelo método de Bernoulli. E aqui está a solução da equação diferencial. Observa que na solução que ele apresenta, a constante está bem aqui. E no modo como a gente resolveu, a constante está no numerador e no denominador. Então, como é que faz para chegar nessa expressão dele aqui? Na solução que a gente achou, basta dividir em cima e embaixo por C. Se eu dividir em cima por C e divido embaixo também tudo por C, a gente vai ter, então, aqui vai cortar esse C com esse C, vai ficar só o E elevado a T. Esse C com esse C vai ficar só o E elevado a T. E aqui, este 1 vai ficar 1 sobre C, que ele vai chamar de C1, certo? E a gente pode ver também o gráfico e a direção de crescimento e decrescimento de todas as soluções, certo? Bem, então vamos para mais um exercício. Neste caso agora a gente vai resolver a questão de número 26 do livro do Zil, onde a equação é seno de 3x dx mais 2y cosseno ao cubo de 3x dy igual a zero. Novamente, considerando que y é a solução da equação diferencial e x é a variável independente,
A gente vai então, observa que esta equação diferencial ela foi apresentada na forma diferencial. Quando é que uma equação é apresentada na forma diferencial? É quando os diferenciais eles não estão fazendo aquela razãozinha dy dx, né? E no caso de uma equação diferencial, isso não faz muita diferença, porque o que mais importante é fazer o isolamento do diferencial com a variável. Então, a gente fazendo a separação aqui das variáveis para agrupar com o diferencial, a gente vai ter a seguinte expressão. Do lado esquerdo, a gente vai ter seno de 3x sobre cosseno ao cubo de 3x, certo? Para achar este resultado, basta dividir tudo por cosseno ao cubo de 3x. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar, o denominador vai ser cosseno ao cubo de 3x. Aqui vai dar 0. Aí a gente passa esta expressão, que vai restar aqui 2y vezes dy para o lado direito. Aí integra o lado esquerdo, integra o lado direito. Para facilitar a visualização, a gente vai chamar este arco 3x de θ, certo? Então a gente tem que dθ é igual a 3 dx. Então a integral de seno de 3x cosseno ao cubo de 3x dx vai ficar integral de seno de θ 1 sobre 3 dθ. Desculpa, aqui é dθ sobre 3. Não tem esse θ aqui embaixo, certo? É seno de θ sobre cosseno ao cubo de θ dθ sobre 3. Pode observar aqui, basta só o 3 aqui dividindo o dθ. Então aqui a gente vai desmembrar o cosseno ao cubo por cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ, certo? Porque a multiplicação disso aqui é cosseno ao cubo. Para quê? Para a gente substituir seno de θ sobre cosseno de θ por tangente de θ. E 1 sobre cosseno ao quadrado de θ é o quê? Secante ao quadrado de θ. Certo? Agora a gente vai chamar tangente de θ de u. Então a gente tem que du é secante ao quadrado de θ dθ, né? Que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então esta integral vai ficar como 1/3 da integral de u du. Certo? Porque tudo isso aqui, ó, é du. Então, pelo método da substituição, a gente vai resolver essa integral aqui, que vai ser o quê? 1/3 de u ao quadrado sobre 2, só que u é a tangente de θ, então a gente vai ter 3 vezes 2, 6, vai ficar 1/6 de tangente ao quadrado de θ, substituindo o θ de volta por 3x, vamos ter então 1/6 de tangente ao quadrado de 3x, certo? Voltando aqui, então, para a equação inicial com as integrais do lado esquerdo e do lado direito, no lugar desta expressão aqui vai ficar 1/6 de tangente ao quadrado de 3x. E do lado direito é menos a integral de 2y dy. A gente já fez direto porque esta integral é fácil, né? Vai ficar 1/6 de tangente ao quadrado de 3x menos y ao quadrado sobre 2. Como tem esse 2, vai simplificar, então fica só isso. Mais a constante c, certo? Assim, então, a gente tem que a solução vai ser y ao quadrado igual a menos 1/6 tangente ao quadrado de 3x mais c. Porém, esta solução também pode ser escrita na forma de secante. Só lembrando que a relação trigonométrica de tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado mais 1. Então, substituindo a tangente ao quadrado por secante ao quadrado, a gente vai ter a solução em função da secante. Só que a constante agora a gente vai chamar de k. Por quê? Porque
Como na relação fundamental tem esse 1, então o K vai ser C mais 1. Vai somar com a constante anterior, onde tinha a equação com a tangente, certo? Observa que, novamente, esta equação diferencial pode ser facilmente resolvida no Wolfram alfa. Observa que ele dá o resultado certo, né? A equação certa, seno de 3x dx mais y cosseno ao cubo de 3x dy. Exatamente como tá aqui, né? Observa. Então, ele está interpretando a solução, a equação da correta. Então, vamos ver para... Entende que é variável separável, né? E entende também que é uma equação de primeira ordem não linear. E aqui ele dá as duas soluções, só que neste caso ele sempre dá a solução na forma explícita. Aqui, apesar de parecer, não parecer, mas tem esse y ao quadrado aqui, certo? E aqui ele dá as duas soluções, o negativo e positivo. Neste caso, ele não consegue fazer o gráfico, porém ele faz uma amostra aqui de um conjunto específico de famílias de soluções para quando o x é igual a zero, certo? Então, bem, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários ou procurar pessoalmente. Bons estudos. Aguardem o próximo vídeo de equações diferenciais com problema de valor inicial. Até breve.